Etapa 3. Perigos e danos. Identificação dos perigos e danos associados. Com base nos processos, atividades identificadas nas etapas 6, 3 e 1, e visando se assegurar uma abrangência e consistência apropriada em relação ao escopo e à natureza do empreendimento, contrato, bem como uma uniformidade de terminologia, essa etapa pode ser realizada utilizando-se como apoio a tabela de identificação de perigos e danos associados apresentada no anexo 1. Os perigos e os controles ou correspondentes danos identificados em cada atividade em análise devem ser registradas nas respectivas colunas integrantes do modelo da planilha Análise Preliminar de Nível de Risco APNR, conforme modelo constante do anexo 2. A relação entre perigo e os danos é sempre de causa e efeito, ou causa e consequência. A etapa de identificação dos perigos deve considerar sempre que possível ou disponível retroanálise de incidente, acidente, doença relacionado ao trabalho ocorrido no próprio empreendimento ou contrato ou em outros empreendimentos similares do mesmo mercado de atuação de negócio. Nós vemos no momento mais praticidade. E saber que cuidados tomar com toda a eletricidade que circula dentro de casa. Um choque pode ser fatal. Era para ser mais um bico como pintor. Eu ia aplicar textura na fachada da loja. Quando eu vou subindo, só sentia pancada. A pancada foi uma descarga elétrica de 13.800 volts. Manuel sofreu queimaduras tão graves que até hoje, quase um mês depois do acidente, ainda não pode vestir camisa. Aquela ferramenta que eu estava com ela na mão virou um fogo. Ela veio para cima de mim. Manuel estava debruçado nesta laje, pertinho da rede elétrica. Até hoje eu não entendo como que deu errado ali, porque eu estava com cautela justamente para não aproximar da rede, entendeu? Para tentar entender o que aconteceu com o Manuel, o Fantástico convidou um especialista em engenharia de segurança. Ele precisa ter encostado o rolo na fiação para ter levado esse choque, essa descarga que ele levou? Não necessariamente encostou, mas se aproximou. A aproximação de qualquer objeto metálico, seja ele um andaime, seja ele um rolo, seja ele um vergalhão na construção civil, que é comum, próximo à rede elétrica, há a passagem de corrente elétrica através de um arco elétrico. O arco elétrico se forma quando um objeto, que pode ser metálico ou até um cabo de madeira, atrai a energia da rede e gera um choque que, na maioria das vezes, é fatal. Foi o que matou o cunhado de Jurandir. Meu sobrinho tinha saído para a rua, né, não levou a chave. Daqui ele jogou a chave, só que a chave veio de ir para baixo, ela foi direto nesse primeiro fio aqui. Aí tinha uma haste de alumínio ali no canto, ele foi lá, pegou a haste de alumínio. Quando ele chegou perto, aí deu choque. A haste foi para a rua e ele caiu aqui no chão. Nenhuma casa deveria estar a menos de 1,5 metro da rede elétrica. Uma distância menor que essa é um risco muito grande de choque elétrico. Agora, nesse caso, a gente pode falar de quem é a culpa? Geralmente, isso acontece porque as pessoas vão construindo as suas casas depois da rede já implantada. A cada ano, em média, 350 brasileiros morrem por causa de descargas elétricas. É quase uma morte por dia. A maioria dos acidentes acontece na construção civil. Quando você pega alguém reformando a própria casa, enchendo uma laje, ela está tão feliz com aquela conquista que ela nem pensa que pode eventualmente esbarrar um pedaço de madeira no fio elétrico e ter um acidente. A gente está numa rua agora que tem vários exemplos de instalação errada de antena, né? Quando ela foi sendo instalada, a pessoa correu o risco porque se aproximou muito da rede de energia. Veja ali, se ela cair, né, por causa de um vento, se estiver mal fixada, ela vai atingir a rede e pode causar um acidente. Na casa de Clarice, o risco de choque está logo na entrada. Uma barra metálica apoiada ao lado da fiação exposta. Meu marido, ele é soldador, né? Então essa barra de ferro ele trouxe justamente ontem, não estava aí, entendeu? Mas os acidentes, eles são exatamente assim, eles são exceções.
A cabeleireira Francisca tem que se virar com uma tomada só, por isso usa esta régua. Só que o excesso de carga pode causar incêndio. O que é que eu posso fazer? Se eu tenho 3 aparelhos, eu não vou toda hora, eu tenho que estar lá ligando, desligando, às vezes não dá tempo. Tem que chamar um profissional capacitado para que ele dimensione esses números de tomadas. O custo não é elevado, em função do risco que se corre por ter esse tipo de instalação inadequada. Se acontecer alguma coisa no seu salão, né? Vai perder sou eu, né? O uso de réguas e T's são as principais causas de acidentes dentro de casa. Nas tomadas, a falta do fio terra, que protege de choques elétricos, também aumenta os riscos. A helicidade não apresenta nenhum tipo de denúncia, não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem ruído. Então, ela tem tato, mas quando você percebe o tato, você já está eletrocutado. Depois que toma um choque, aí vê que o negócio é bem mais sério do que a gente pensa, né? Pode até virar a vida como tirou a do meu cunhado, né?